Queridos, vamos abrir o nosso livro na página de número 80. Aí onde nós paramos, vamos começar nossa leitura a partir do último parágrafo da página 80. Mas antes, eu dizia agora há pouco, que hoje nós temos um número expressivo aqui no nosso local de reuniões. Mais precisamente, nós temos 4, 6, 7, 10, 13, 16, 17 pessoas, comigo 18 pessoas. Um número expressivo, haja vista que nossas reuniões de quarta-feira costuma ter 5, 6 pessoas, às vezes 4, às vezes 3. Quando dá muito, dá 10. Hoje nós temos 18 contando comigo. O que é um número, assim, pela característica da reunião e pela característica dos tempos em que nós vivemos, é um número considerável. Até porque nós temos muita coisa a fazer para poder sair de casa numa quarta-feira à noite e vir para um local simples desse, para não dizer simplório, e gastar aí 1 hora, 1h10, 1h20 ouvindo o Alexandre falar as coisas que nós já sabemos, mais do que tudo. Estamos cansados de ouvir, estamos obesos, inclusive, de tanto ouvir essas coisas, essas conversas que não sei até onde vai. Bem, mas eu perguntava o motivo porque ter um número tão extraordinário como este. E eu perguntava se porventura não tinha sido o resultado das palavras e da viralização, viralidade, é viralização mesmo, da viralização que ocorreu essa semana, do que aconteceu no bloco de carnaval na Bahia. Ivete Sangalo estava lá no trio elétrico e a Baby Consuelo, atualmente conhecida como Baby do Brasil, que também é uma cantora é uma popstar, é uma pastora popstar, ela se converteu, ao evangelho, vamos colocar nesses termos, sem julgar os méritos, enfim. Então, ela, no final, numa conversa que ela estava tendo, aí em cima do trio elétrico com a Ivete Sangalo, ela diz ter ouvido uma ordem de Deus mandando avisar para todos no carnaval que Jesus estava voltando, que a vinda de Jesus poderia, ela não afirmou que iria, mas disse que ela tem tudo para acontecer dentro dos 5 a 10 anos. Isso viralizou nas redes sociais, positiva e negativamente. Para minha surpresa, eu vi pessoas que não se declaram evangélicas nem cristãs defendendo a Baby do Brasil. E vi inúmeros cristãos que se dizem evangélicos condenando, Muito interessante como, quando alguém fala da vinda de Jesus, porque no carnaval, porque em cima do trio elétrico, as pessoas que deveriam estar pregando a vinda do Senhor e que não estão, acham ruim. E vão julgar o mérito do profeta, o mérito da pessoa que declarou aquelas palavras. Mas não nos esqueçamos que o Senhor já usou mula, já usou corvo para os seus propósitos. E certa ocasião disse aos judeus que se julgavam os detentores da verdade, os portadores dos oráculos de Deus, disse a eles que se as pessoas se calassem, as pedras clamarão. Então, assim, a Bíblia fala de algumas festas lá no Antigo Testamento, não sei quantos de vocês já pararam para observar por essa perspectiva, mas fala da festa dos pães asmos, da Páscoa,
das primícias, Pentecostes, trombetas, tabernáculo e expiação. 7 festas, ditas as festas de Deus dadas ao povo de Israel, que segundo a revelação do Novo Testamento, são festas proféticas. Ou seja, cada uma daquelas festas lá no Antigo Testamento pré-anunciava um acontecimento, ou pré-anunciava algo que teria um acontecimento profético na história. Aí nós temos, por exemplo, a festa dos pães asmos, juntamente com a Páscoa e as primícias. É a primeira tríade de festas. Pães asmos, né? Temos então a Páscoa e as primícias. Essas 3 festas juntas, elas anunciam a encarnação de Cristo, as festas dos pães ázimos, a morte de Cristo, que é a Páscoa, e a ressurreição de Cristo, que são as primícias. Então, isso claramente é dito no Novo Testamento. Cristo é o pão ázimo de Deus, é o pão sem fermento, é o homem sem pecado, sem mácula. É o Cristo que se encarna na humanidade. E agora, como tal, é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro pascal, que é imolado pelos nossos pecados. É a Páscoa. E que ao 3º dia, ele ressuscita enquanto as primícias dentre os mortos para o deleite de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Cristo é as primícias dos que dormem. Então aquelas 3 primeiras festas do Antigo Testamento apontam profeticamente para esses 3 eventos já realizados, já cumpridos: encarnação de Cristo, morte e ressurreição. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é a 4ª festa. Ou seja, em Atos 2 diz que o Pentecostes, que era uma festa anual praticada pelos judeus, durante toda a sua história, depois que entraram na boa terra de Canaã, alcança em Atos 2 o seu cumprimento, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, os pães asmos, enquanto festa profética, teve o seu cumprimento na encarnação de Cristo. A Páscoa teve o seu cumprimento na morte de Cristo. As primícias teve o seu cumprimento na ressurreição de Cristo. E o Pentecostes tem o seu cumprimento quando em Atos 2 começa a grande pregação e propagação do Evangelho a todas as nações da terra. O que era o Pentecostes? Vamos olhar primeiro para o tipo, que é as festas do Antigo Testamento, e depois olhar para o Novo, que é o antítipo, que é a realidade. Olhemos para a sombra e para a realidade. Então, tratando-se das primícias, vamos voltar lá no Antigo Testamento, ela era comemorada enquanto sombra, enquanto um tipo, enquanto uma figura, no momento em que o povo de Israel, tendo plantado na sua terra, semeado o trigo, a uva, a cevada e os cereais e toda a sua seara, a sua plantação, a terra de um modo geral. Então eles colhiam os primeiros frutos da sua seara, os primeiros frutos que amadureciam. Sempre há os primeiros frutos que amadurecem primeiro, ou melhor, sempre há os frutos que amadurecem primeiro. Esses primeiros frutos, tenros, porém maduros, eram colhidos e oferecidos a Deus como as primícias. Então fazia-se molhos e feixes daquela primeira colheita chamada primícias, e o sacerdote no templo fazia um movimento de alçar. Era chamado oferta alçada. Minha mãe falava muito de oferta alçada quando nós éramos crianças,
E ninguém sabia o que era a oferta alçada, nem ela sabia o que estava dizendo, só sabia que era oferta alçada. Mas alçada é de alçar, é o particípio de alçar. Então pegava aquelas ofertas primeiras ou primeiramente colhidas e fazia o movimento de alçar, de dedicar a Deus, como o Cristo que agora ressurreto é elevado e oferecido a Deus. Perfeito? Agora, 50 dias depois, acontecia o quê? Acontecia o Pentecoste. Pentecoste vem de penta, de 5, de 50, 500, a depender, né? Então, Pentecoste, 50 dias depois, era o momento de fazer o restante da colheita. Então, o Pentecoste se cumpre, ou melhor, o Pentecostes era a colheita do restante da seara que amadurecera. Perfeito? Então, eles faziam a colheita de tudo aquilo, e aí nós vamos encontrar em Deuteronômio 14, por exemplo, que era o momento de, tendo eles recolhido tudo, deveriam agora retirar o dízimo daquelas colheitas, irem a Jerusalém, festejar por 7 dias, e comer todo aquele dízimo, aquela colheita, o dízimo das colheitas, como um gesto de reconhecimento de que Deus deu a eles aquela fartura, toda aquela semeadura que agora frutificara e dera frutos, agora deveria ser agora levada para o templo, e eles então comerem, beberem, se alegrarem diante de Deus na festa do Pentecostes. Então, voltando agora para a realidade, se os pães ázimos representam a encarnação do Cristo no Novo Testamento, o pão sem fermento, se a Páscoa é a morte do Cristo, de Jesus, o Cordeiro Pascal que foi imolado, se as primícias é a ressurreição de Jesus, o primeiro homem colhido dentre toda a humanidade para Deus, que são as primícias, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, é quando o Evangelho começa a ser pregado para o mundo inteiro, para que agora possam ser colhidas as demais almas e os demais homens para Deus. Como Cristo, enquanto homem encarnado, ele é colhido para Deus, para o desfrute de Deus, agora todos que ouvem o Evangelho e creem no Evangelho também devem ser colhidos. Ou seja, é a propagação do reino, é a propagação do Evangelho. Em Atos 2, o que acontece? Qual é a grande mensagem de Atos 2? Não são as línguas estranhas, embora as pessoas fazem de Atos 2, tem por núcleo de Atos 2 o debate sobre línguas estranhas, mas o principal não está sendo visto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Deus começa a falar pela boca dos seus apóstolos, pela boca dos discípulos, falar no sentido de pregar o Evangelho a pessoas de variadas línguas, de variados idiomas, de variadas culturas, para que eles, recebendo o Evangelho, sejam agora feitas e constituídas a colheita de Deus para o seu grande celeiro, que é a igreja. Então, em Atos 2, cumpre-se o dia de Pentecostes. Só tem um detalhe: em Atos 2, Pedro fala o seguinte: o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que está em Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias Deus havia de derramar seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e outros terão sonhos, etc, 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 porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Essa profecia, ela começa a ser cumprida em Atos 2, mas ela se desenvolve, se estende durante toda essa era de pregação do Evangelho. Então nós vivemos até hoje uma era pentecostal. Pentecostal no sentido legítimo da palavra Pentecostes, não no sentido de movimentos
e de denominações. Não. Ou seja, o que é o Pentecostes bíblicos? É o Espírito Santo derramado sobre a sua igreja para que ela anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho e os homens se tornem a colheita de Deus. Portanto, então essa era toda é uma era pentecostal. A pergunta é: essa era do Pentecostes está por acabar? Quando acabará a era do Pentecostes? É a grande pergunta. E por que fazer essa pergunta de quando há de se encerrar essa era da pregação do Evangelho do Pentecostes? Ora, porque é necessário que outras 3 festas, as 3 últimas, se concretizem. E o que são as 3 últimas festas? As trombetas, que não podem ser confundidas com as trombetas do Apocalipse. Lá são trombetas de juízo, aqui são trombetas de alerta. As trombetas tocadas na festa das trombetas era a proclamação, ou melhor, era a grande convocação da assembleia. Era o povo de Deus sendo convocado para o grande ajuntamento a se realizar na festa dos tabernáculos. Ou seja, em algum momento ali, talvez no final da era de Pentecostes, para irmos para a festa dos tabernáculos, existe um clamor de trombetas. Ou seja, Deus falará e proclamará e anunciará por diversos meios o seu povo de que o reino milenar, representado pela festa dos tabernáculos, está próximo. Amém? Então, eu não sei o que está acontecendo conosco, igreja de Jesus, mas eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor pelo que a Baby do Brasil falou, nem positiva nem negativamente. Não estou aqui para usar isso como mecanismo de alarme, de alarde, nada disso, e nem para dizer que é do demônio. Só quero dizer uma coisa, que se nós nos calarmos, Deus usará a quem Ele quiser, para dizer ao seu povo que a promessa da sua vinda é certa. Cumpriu-se a festa dos pães ázimos, cumpriu-se a festa da Páscoa, cumpriu-se a festa das primícias, cumpriu-se o Pentecostes. Não há de cumprir as trombetas, não há de cumprir os tabernáculos, o tempo em que os homens moraram em tendas, a grande reunião morando em tendas, para então chegar até a última das festas, que era o chamado dia da expiação, que é o que a Bíblia no Apocalipse chama de juízo final. Então a igreja do Senhor precisa se despertar. Mas quando fala de igreja do Senhor precisa se despertar, isso é algo muito genérico. A verdade é que eu preciso me despertar, e que você precisa se despertar, e que todos nós nos despertando, teremos a igreja se despertando. Mas é preciso nós abrirmos os nossos olhos e prestar atenção em alguns inimigos que atualmente nos afetam profundamente. Dentre tantos inimigos que estão afetando a igreja do Senhor, inimigos esses já preditos na Escritura, é o secularismo. O que é o secularismo? O secularismo não é o mesmo que mundanismo, porque é fácil você identificar o mundanismo, é fácil você identificar o pecado, é fácil você identificar o pecado, não é? Bem, é fácil assim, relativamente falando. Nós que estamos estudando agora a hamartia, estamos encontrando as chaves que nos ajudam a identificar aquilo que é notório. Agora eu estou insistindo nisso já tem algum tempo, não sei quantos estão entendendo, estão absorvendo, estão assimilando e estão se preocupando. Existe algo que é muito sutil, porque são coisas que num primeiro olhar, numa primeira interpretação,
não se pode ser chamado de perverso, nem de pecaminoso, nem de mundano, porque diz respeito às nossas vidas seculares. Comer, beber, casar, dar nossos filhos em casamento, plantar, edificar, tudo isso são coisas muito boas. Agora, ouçam em nome de Jesus. Se você perguntar para a Escritura, qual foi o motivo porque toda aquela geração antediluviana pereceu por ocasião do dilúvio? Se você perguntar à Escritura, por qual motivo aquela geração pereceu? Eu sei que podemos encontrar uma série de respostas, né? Mas, especificamente falando, Jesus nos deixou algo que você não vai encontrar lá no Antigo Testamento. Jesus falou: olha, os dias da vinda do Filho do Homem. Aí você tem que parar e pensar o que significa essa expressão, os dias da vinda do Filho do Homem. Não é a vinda, são os dias da vinda. Ou seja, são os dias, né, ali que antecedem a vinda. São os dias, né, talvez ali não podemos mensurar em questão de quantidade, mas são os dias ali em que a vinda do Senhor há de acontecer. Os dias finais mesmo da história. Os dias da vinda do Filho do Homem serão como os dias de Noé. Mas, opa, nós temos aqui um sinal, temos uma dica, temos uma chave. Como eram os dias de Noé? É a pergunta que eu faço, eu curioso. Se os dias da vida do Filho do Homem serão como os dias de Noé, então como foi os dias de Noé? Eu preciso identificar o problema que havia lá, para eu identificá-lo aqui agora, nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. Jesus passa a se referir às pessoas não estavam preocupadas, eu estou parafraseando, não estavam preocupadas com o juízo iminente. O que fazer diante de um juízo iminente? É uma pergunta que você faz. Se você soubesse, eu te pergunto, em nome de Jesus, se você soubesse que Jesus voltaria daqui a 1 mês, é a pergunta, o que você faria durante este 1 mês? Sua vida mudaria ou você continuaria do mesmo modo como está? Pergunta simples, né? Vamos mudar porque é tão utópico esse assunto que você não sente, você não percebe. Mas vamos dar um exemplo mais próximo. Se você soubesse que Jesus voltaria para você daqui a 1 mês, ou seja, que você morreria daqui a 1 mês, você continuaria a fazer as mesmas coisas e do mesmo jeito que você até então vem fazendo? Ou alguma coisa mudaria? Haveria alguma coisa que você valorizaria, que porventura não esteja valorizando? Me recordo que quando aquelas torres gêmeas foram derrubadas no ano de 2003, 2011, 2001, 11 de setembro, né, de 2001, nós estávamos numa reunião nosso outro local de reuniões, que na época era na Ceilândia, e também era uma reunião de estudo como esta, que vinha poucos irmãos, mas como a torre caiu, as torres caíram, e logo levantaram pessoas dizendo que aquelas torres eram os 2 chifres do bode de Daniel 8 que havia sido quebrado. Fizeram um arranjo lá para... Aí o povo assustou, e daqui a pouco chegou um irmão nosso, da nossa igreja, do nosso ministério, no culto de estudo, com a Bíblia na mão, coisa que eu nunca tinha visto ele com a Bíblia na mão. Primeira vez que eu ouvi com a Bíblia na mão,
E uma das poucas vezes que eu ouvi na reunião de estudo, eu achei estranho. Eu falei: o que está acontecendo, irmão, que você está chegando aqui nesse estudo com a Bíblia na mão? Ele disse: você não viu as torres que caíram? Você não está vendo o cumprimento das coisas? Ou seja, de repente ele se viu, embora equivocadamente, na iminência do início da grande tribulação, e pensou o quê? Vou fazer depressa o que eu julgo que eu preciso fazer, vou buscar a Deus. Mas passou uma semana, nada melhor do que uma semana, duas, você perceber que é bobagem, que torre cai qualquer hora e qualquer dia, e portanto não vale a pena continuar a fazer aquilo que eu julgava ser tão importante que eu deveria fazer, caso fosse de fato a vinda de Cristo. Mas como não é a vinda de Cristo, por que eu irei fazer aquilo que eu julgo que devo fazer se Jesus estivesse voltando, uma vez que Ele não está? Quem entendeu? Então, de repente, a Baby Consuelo falou, alguém entendeu que fosse uma trombeta tocando, falou: vou correndo para a reunião de oração. Diz tudo. Não é o caso de vocês, queridos, eu sei. É só mesmo porque a gente tem que aproveitar esses momentos para refletir e para pensar. As festas estão profeticamente se cumprindo. Poderíamos dizer que 65%, grosso modo, das festas no seu bloco, no seu conjunto monolítico, já se cumpriu, restando apenas agora as trombetas, que não é um evento propriamente identificável, mas são vozes. Deus falará de diversos modos, independentemente do que você pensa de quem vai falar, Ele vai de alguma maneira anunciar, e os homens vão ouvir de diversos lugares, diversas fontes, que o dia se aproxima, porque nós temos que entrar para o milênio e chegar até o último dia, que é o juízo final, que vai então instaurar, consequentemente, novos céus e nova terra. Espero que cada um de nós esteja atento, não esperando esse dia para reagirmos, mas reagindo agora. Até porque, ainda que Jesus não volte nos nossos dias, quais são os nossos dias? Hoje. Amanhã não são nossos dias. Ontem não é nossos dias. Hoje é o nosso dia. Amanhã é nossos dias. Não, porque você pode não estar aqui amanhã, então não será seu dia. Então, por essa incerteza que nós temos, né? Ou por essa certeza que o dia chamado hoje é o dia da oportunidade, que a gente possa atentar para isso. Mas ainda antes de nós lermos o nosso livro, ainda quero ler um texto com vocês, em Efésios capítulo 1. E se você quer entender melhor o que você deve fazer diante dos tempos iminentes à vinda de Jesus, não deixe de vir domingo, em que eu continuarei a ministração da mensagem A Comunhão dos Santos, que nós começamos semana passada, interrompemos por causa do horário e continuaremos no próximo domingo, tá? Então, são mensagens que responderão a essas questões. Em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, 22 e 23. 9 e 10, 22 e 23. Antes de nós lermos aqui, deixa a sua Bíblia aberta. Eu quero chamar a atenção, porque a Bíblia, ela tem muitas revelações, diversas revelações, mas há algumas revelações que, numa hierarquia de importância, são mais importantes. Mais importantes porque esclarecem mais o propósito de Deus. Porque nós estamos agora, no nosso livro, falando sobre hamartia, sobre o pecado. E nós temos que entender, portanto, a natureza da hamartia. Entender a natureza do pecado original e a natureza dos pecados que comumente nós praticamos. E para entender com profundidade essas coisas, nós temos que buscar a raiz do problema.
Então, seria como se nós voltássemos na história humana, lá atrás, e buscássemos entender o que aconteceu com o homem criado, para que ele se distraísse tanto, para que ele caísse, para que ele se desagregasse de Deus e chegasse à situação em que ele se encontra. Se queremos resolver o problema do pecado, temos que fazer essa viagem, esse retorno, para retomar, reencontrar a razão da queda do homem, a base, a raiz de tudo isso. Quando isso é muito difícil, ou não fica muito claro para nós temos uma outra saída. Nós podemos olhar para o futuro, e olhando para o futuro, nós vamos entender que o final da história é o cumprimento daquilo que foi proposto no princípio. Lógico, se Deus é um Deus de propósito, e se tudo que Deus faz e realiza, desde a sua criação, a redenção e a recriação de todas as coisas, estão de acordo com a sua soberania, com a sua onipotência, com a sua onisciência, está de acordo com os seus propósitos, então eu só posso fazer a leitura de que aquilo que Deus intencionou no começo, Ele alcança no fim. E no meio, o que nós temos? Nós temos o desvio desse propósito. Deus cria o homem para um objetivo, mas Deus não cria um homem, ou não cria o homem, Deus cria os céus e a terra, e depois que todo o cosmo está pronto, Deus coloca o homem dentro desse cosmo, para que agora o homem no cosmo cumpra um propósito: crescei, multiplicai, enchei a terra, domine sobre toda a terra. Mas o homem criado para crescer, multiplicar e encher a terra, e agora exercer domínio sobre essa criação, esse homem não cumpre com este propósito. Pelo contrário, Gênesis capítulo 3, esse homem ele decai da sua posição, ou entendamos, este homem criado para, não realiza esse propósito, e agora ele se torna o quê? Sujeito, se torna escravo do pecado, e agora ao invés de ele ser aquele mordomo que administra e cuida da terra, ele começa a destruir a terra, e destruir uns aos outros, e destruir a si mesmo. Por isso que no Apocalipse capítulo 11, há aquele texto, que ao se referir à vinda do Senhor, a segunda vinda, diz que Cristo virá para destruir os que destroem a terra. Então agora, a partir de Gênesis 3, esse homem que deveria cumprir com um propósito, ele se degrada, se torna escravo, perverso, pecador, e agora ele começa num processo de autodestruição, e num processo de destruir tudo o que é bom. Aquilo que foi dito que tudo o que Deus fez era bom, começa a ser destruído. É um longo processo de derramamento de sangue, de ódio, de guerra, de perversidade. Leia Gênesis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, e vocês verão que logo no início da queda do homem, Caim mata Abel, capítulo 4. Em seguida, Lameque mata um homem e mata um rapaz. Lameque começa num processo de poligamia com 2 mulheres. Em seguida você vai vendo os homens criando armas, criando instrumentos de corte, criando gado, fazendo tendas, fazendo cidades, uma civilização sem Deus, que se torna em Gênesis capítulo 6, se torna um povo e uma civilização cheia de violência. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência. Uma terra cheia de mentira, cheia de sangue, e daí para frente a história só vai se agravando mais e mais. Ou seja, o homem não cumpre.
O homem que deveria cumprir um propósito agora se torna um escravo de si mesmo, um escravo do pecado, um escravo do império das trevas, se torna um obreiro do império das trevas e começa agora como que num processo de destruição, que o homem temporal e ilimitado, quando olha, ele fala assim: oh, será que tem esperança para isso? Semana uma pessoa me mandou uma mensagem de WhatsApp, me perguntando: Alexandre, eu não sou cético e nem desviei da fé, mas como explicar que o mal prevaleça tanto? E a gente fala do evangelho, fala disso, mas nós não vemos acontecer. Eu falo: olha, o que me acalma e o que me dá esperança é o reconhecimento da minha própria finitude, porque eu olho do ponto de vista daquele para quem 80 anos é uma eternidade, que são os meus dias possíveis na terra. Mas como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Deus quando olha fala: não, está tudo certo. É você, homem, que está desesperado porque você não consegue ver o todo. Se você pudesse olhar os tempos como uma coisa única, como aconteceu com o Brás Cubas no seu delírio, você ficaria mais calmo, porque você viria o final da história. De todo modo, acontece que a terra cheia de violência, Deus envia o seu Filho ao mundo. E aqui é onde nós vamos trabalhar esses minutos que nos restam, na ideia que estamos tratando na página 80 desse livro. Cristo veio ao mundo. Agora, a grande questão é: por que ele veio ao mundo? Eu queria ficar aqui a noite toda falando só sobre isso. E seria possível que saíssemos daqui às 6 da manhã sem entender, porque não é uma questão de compreensão intelectual. Isso aí a gente pode adquirir. O problema é de revelação, você entender no seu profundo. Quando isso acontecer, preste atenção, você não vai deixar de comer, nem de beber, nem de plantar, nem de edificar. Você fará tudo aquilo que Jesus falou que acontecia nos dias de Noé, só que você fará de um modo diferente. Porque qual era o problema do antediluviano? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas isso não são coisas normais? Por que Jesus indica isso como sendo coisas que tiraram aquele povo da salvação pela arca? Ora, porque diante de um juízo iminente, eles estavam, não vou usar a palavra, a expressão que eu queria usar aqui, para não ofender os puritanos, mas eles estão cagando, eu ia falar cagando e andando, me perdoe, amados, não era para falar, mas saiu, explodiu. Mas qual é a palavra que eu posso usar para substituir essa expressão? Estão pouco se lixando. Qual outra expressão eu posso usar? A primeira é melhor, porque ofende mais a hipocrisia das pessoas. Por quê? Porque nós falamos isso em qualquer momento, mas não paramos para pensar que essa expressão fala de uma pessoa que não está nem aí para nada, porque quem sai andando e cagando não está aí para nada, relativamente às coisas que deveria se preocupar, com o que deveria se preocupar. Mas veja, eles estavam se casando diante do juízo iminente, mas não ia dar tempo de ir para a lua de mel, porque o dilúvio estava chegando. Estavam plantando, mas não teriam tempo de colher. Estavam bebendo, comendo, planejando, edificando, mas o juízo era iminente. Quem está entendendo? Isso chama-se secularismo. Nós temos a nossa vida, vamos continuar bebendo, vamos continuar comendo, vamos continuar casando, vamos continuar a vida normal, mas essas coisas não vão nos consumir. Essas coisas não devem ser o motivo da nossa existência, não deve ser a razão
das nossas forças, da nossa saúde, do nosso intelecto. Devemos fazer tudo isso, mas com o coração firmado naquilo que Deus está realizando. Deus enviou o seu Filho, o Verbo se fez carne, ele veio, aí a resposta, dita de modo rápido seria: ele morreu pelos nossos pecados. Sim, mas e daí? O que significa dizer que ele morreu pelos nossos pecados? Porque Jesus veio, porque ele viveu de modo impoluto e santo, porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou, porque esta mensagem tem que ser pregada ao mundo, e porque ele voltará, e o que acontecerá quando ele voltar. O que significa a morte de Jesus? Irmãos, vocês querem entender isso? Leiam a epístola aos Efésios. Leia o capítulo 1, 2 e 3. Bastam esses 3 capítulos para você compreender o porquê Jesus morreu. Bem, os capítulos 4, 5 e 6 deve ser a sua resposta àquilo que ele fez, aquilo que ele anunciou em Efésios 1, 2 e 3. Então, 1, 2 e 3, você tem a ortodoxia, a pregação da reta doutrina acerca do motivo real da morte de Jesus. Capítulos 4, 5 e 6 de Efésios, a sua resposta a esta obra que está revelada nos 3 primeiros capítulos. É a ortopraxia. Mas, como eu não tenho tempo de abordar o livro de Efésios, eu vou pegar só esses 4 versículos do capítulo 1 para sinalizar o fim, para entendermos o começo, entendermos o que na verdade a hamartia causa, o que na verdade causa o pecado, o que é de fato o pecado. Então, sem mais demora, versículos 9 e 10 do capítulo 1 diz assim: olha, desvendando-nos o mistério da sua vontade, vírgula. Então você para aí na leitura. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ora, está claro para nós, Deus tem uma vontade. Mas esta vontade é uma vontade o quê? Misteriosa. Em outras palavras, é uma vontade oculta, que não está para os homens percebê-la. Mas se é dito desvendando-nos o mistério da sua vontade, logo Paulo está anunciando que essa vontade já está disponível a ser ouvida, recebida e desvendada para aquele que a recebe. Quando fala desvendando o mistério da sua vontade, quer dizer que já estamos vivendo no tempo em que essa vontade de Deus é possível de ser conhecida, mas não significa que todos, porque vivem nesse tempo, já a conhecem, porque carecem de revelação. Por isso ele vai dizer no capítulo 1 ainda: por isso eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês. Então, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Pronto, você não pode fazer mais nada. Se Deus é tudo, se Deus é absoluto, se Ele é a razão de todas as coisas, se você crer nele, então para esse Deus em quem você crê, a quem você serve, tem uma vontade, e essa vontade deve ser por você conhecida. Não tem como servir a Deus sem conhecer a vontade dele. Do contrário, você vai, como acontece até hoje, vocês podem ver em qualquer lugar, você vai fazer qualquer coisa para ele, enchendo as suas mãos de coisas. Você vai chegar lá diante dele com óleo ungido, vassoura ungida, caneta ungida, vocabulário de línguas estranhas, portas e portais pelos quais você passou,
fogueira que você queimou, acendeu para queimar papel, votos, jejuns, pactos. Ele fala: não, filho, você não está entendendo, não é por aí a coisa. Mas essas coisas não são boas, não são de Deus. Não, se fosse isso a vontade de Deus, os judeus não teriam matado a Cristo, porque eles tinham o templo, eles tinham os sacrifícios, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os altares, eles tinham os incensos, eles tinham as ofertas, eles tinham as festas, eles tinham os dias sagrados, eles tinham tudo. E não reconheceram aquele de quem foi dito, aquele que de si próprio disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. De que serve essa parafernália de coisas, se você não tem a verdade, se você não está no caminho, se você não está na vida? Você pode ter templos, você pode ter sacerdotes, você pode ter indumentárias sagradas, dias sagrados, altares sagrados, festas sagradas, sacrifícios sagrados, comidas sagradas. Você pode ter tudo sagrado, mas se você não tem a verdade, que é uma pessoa, não tem o caminho que é uma pessoa, não tem a vida que é uma pessoa, você só tem uma carroça cheia de coisas, que só faz barulho, mas não é a vontade de Deus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é esta vontade? Ele diz: segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Então essa vontade, ela é segundo o beneplácito. Essa vontade, ela está de acordo com o beneplácito. Ela está de acordo com o bom prazer de Deus, que repousa em Cristo. Ou seja, Deus tem um bom prazer. Sabe lá no Antigo Testamento, quando o sacerdote imolava o animal, colocava o sangue lá nos chifrinhos do altar de incenso, no santo lugar, e queimava o incenso, e aquela fumaça subia como cheiro de aroma agradável ao Senhor? E lá no Antigo Testamento dizer que Deus cheirava a fumaça e ficava feliz. Esse cheiro agradável, esse aroma agradável é o bom prazer. Mas lá era só uma figura, né? A realidade é que Deus, quando Ele inspira ou aspira, quando Ele aspira a obra do seu próprio Filho aqui na terra encarnado, Ele então tem prazer. Deus só encontra prazer no homem chamado Jesus. Por quê? Porque é o homem que realiza a vontade do Pai. É porque nele se encontra a obediência, a verdadeira santidade, a verdadeira vida, o verdadeiro amor. Em Cristo está ali tudo o que Deus um dia pensou e planejou em relação ao homem que Ele criou. Então, desvendando-nos o mistério de sua vontade, essa vontade é segundo esse bom prazer que repousa na pessoa de Jesus, ou seja, é Jesus quem satisfaz o Pai. Por isso, eis aí o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, onde está o meu prazer. Ou seja, tudo vai se realizar na pessoa de Jesus, de Cristo, porque a vontade do Pai é o seu eleito, é Cristo. Cristo é a satisfação do Pai. Não é você a satisfação do Pai. Você só pode satisfazer o Pai se você estiver em Cristo. É nele que nós encontramos a satisfação de Deus. Então é dito que essa vontade é segundo o beneplácito que Ele propôs em Cristo. E que beneplácito é esse? Que bom prazer é esse? Que vontade é essa? Ele diz no versículo 10, de fazer. Então a vontade dele, o prazer dele,
o propósito dele, que está sendo desvendado e mostrado, é que ele fará convergir em Jesus todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus fará com que todas as coisas dos céus e da terra convirjam para o seu Filho, não é? De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Pronto. Qual é a vontade do Pai? Fazer convergir para Cristo todas as coisas, todas. Não é só os homens, não é somente alguns homens, não é somente uma elite dos homens, não é somente um grupo suposto eleito dos homens, não é uma denominação, não é uma religião, não é uma etnia, não é um hemisfério. Até quando nós vamos deixar de compreender que a vontade do Pai que foi revelada em Cristo é de fazer com que no final da história, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas do céu e da terra convirjam para Jesus? A pergunta é: por que essas coisas precisam convergir para Jesus, se nele tudo foi criado? Por que as coisas precisam convergir, se é dito que tudo foi criado nele? Como aquilo que foi criado nele pode convergir para ele, se está nele? São perguntas que as pessoas não fazem, e não se faz em seminário de teologia, sobretudo em faculdades de teologia, de estudo formal acadêmico. Porque quando você faz, você cria um problema. Você cria um problema. Não é? A resposta é muito simples. O fato é que no começo, todas as coisas dos céus e da terra foram como que separadas dele, e como estrelas errantes na escuridão, foram se afastando, se afastando, se afastando cada vez mais desse centro, desse cerne, desse fundamento que é Cristo. Lógico que eu estou falando que essa separação não se dá no aspecto necessário, mas se dá no aspecto da consciência e do coração. O que é o aspecto necessário? Ora, nós estamos em Cristo necessariamente, porque fora de Cristo não tem existência. Se eu existo, logo estou nele. Mas estando eu nele, posso não estar no coração e na consciência. É como um casal, aquele casal bonito, casou no civil, casou na igreja, tem um casal de filhos, coisa mais linda, vai a família toda para a igreja, para o culto, até a criancinha pequenininha vai de terninho, gravatinha, a moça com aqueles vestidão bonito, feito trancinha, aquele cabelão comprido, não pode cortar, a mãe muito bem vestida, o pai muito bem vestido, o pai é obreiro da igreja, o pai é diácono, o pai é presbítero, o pai é pastor, o pai é aquilo outro. Você olha e fala assim: isso aqui é uma família perfeita, eles não pecam, você não vê nada que desabone aquele casal, mas é só uma aparência. Dentro de casa, ainda que o casal durma na mesma cama, para que os filhos não percebam o problema, podem estar eles divorciados no coração, porque deve haver um vínculo entre o casal, vínculo de amor,
de querer bem, de respeito, de cuidado. Mas não raras vezes o casal tem toda a aparência, mas debaixo do mesmo teto, com as portas e janelas fechadas, não há nem diálogo. Ou seja, eles estão necessariamente no mesmo ambiente, mas estão separados no coração. Vocês entendem então o que é separado no coração e na consciência? Então, se é dito que a vontade de Deus é tornar a reunir tudo dos céus e da terra na pessoa de Jesus, é porque o problema que afetou a humanidade e todo o cosmos lá no início da Bíblia foi a divergência. Então, essa criação, uma criação inteligente, divergiu do Criador, não quer estar unida ao Criador, não quer se declarar ramo da videira, não quer declarar que ele não é suficiente sem a videira, não quer declarar sem a videira eu nada posso fazer. É um tipo de orgulho no coração, fruto das trevas, da ignorância, do engano. E quando essa pessoa, portanto, está nessa condição de treva, ela se dissocia, ela separa do todo. Deus é o todo, Deus é o tudo. Alguém vai dizer, isso é panteísmo, né? Quando se reduz a divindade à criação. Eu diria que você tem que estudar um pouquinho mais. Dizer que Deus é tudo é o mesmo que dizer que você não é nada. E se você acha que ele não é tudo, então é porque você se acha alguma coisa fora dele. Ele é tudo em você, você é apenas um fenômeno que um dia apareceu e poderá desaparecer do modo como apareceu, mas Deus, enquanto essência, permanecerá eternamente. Deus é a essência de tudo e nós somos apenas existências e aparências. Deus é a única realidade, é a única essência. Se você pensa que você é alguma coisa, essa aparência só pode parecer porque Ele é. Então o homem dissociou no coração e na consciência de Deus, partiu para uma terra distante, foi habitar numa terra distante, disse, vou construir uma civilização para mim, onde eu seja o meu Senhor, onde eu possa suprir as minhas necessidades, onde eu posso aplicar o meu governo, o meu domínio, onde eu posso colocar os meus ídolos, fazer a minha adoração, o meu culto a quem eu quiser e não servir a nenhum Deus que não seja eu mesmo. Por isso que é dito que quando Deus resolveu o problema do pecado, qual será o resultado? A convergência de todas as coisas nele. Agora veja os versículos 21 e 22, que fala dessa convergência. Quando diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Deus o Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do ressuscitado, do Cristo ressuscitado. E para o Cristo de Deus ser o cabeça sobre todas as coisas, o Pai deu o Cristo, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o desfecho, isso é novo céu e nova terra. Isso é a nova Jerusalém descendo do céu sobre a nova terra. O Cristo de Deus, o cabeça de tudo, a igreja, o seu corpo, e todas as coisas debaixo dos seus pés, ele plenamente, na sua plenitude que é o seu corpo, governando sobre todas as coisas. Ou seja, é o pecado quem tira o governo de Deus. É o pecado quem impede o governo efetivo de Deus. É o pecado que desagrega o homem de Deus. Agora a grande questão, e é onde nós vamos agora ler o parágrafo do livro,
é que quando esse homem se desagrega no coração e na consciência, o que aparece? O que surge? Ora, se Cristo é o todo absoluto, se nele todas as coisas existem, se nele tudo se move, se nele tudo vive, então nós temos uma coisa única. Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Salvo engano, 17 e 28 de Atos. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, vai dizer claramente que tudo foi criado nele. Então, esse Cristo no qual tudo existe e do qual tudo vem à existência, é o todo manifestado de Deus. Quando esse homem, então, para o homem ter sentido na sua existência, ele tem que se entender como uma parte desse todo. Como ele tem que entender que ele não é. Quem é o Cristo. E que tudo só faz sentido nele. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Mas tem um ramo soberbo. Tem um ramo que acha que não precisa da seiva da videira. E esse ramo soberbo, ele acha que ele é capaz de realizar e produzir o que ele quer produzir sem a videira. Aí a videira fala: mas sem mim nada podeis fazer. Logo você não produzirá o fruto necessário. E o que o agricultor fará com o ramo que não produz o fruto necessário? Esse ramo será cortado e será lançado ao fogo, será destruído, será aniquilado, e a videira continuará prosperando e dando frutos. Ou seja, o plano de Deus relativo a Cristo não pode ser frustrado por você. Você é só um ramo. Quando esse ramo, portanto, esse ser no todo que é Cristo, ele se esforça para sair desse todo, uma atitude de coração e de consciência para ser alguma coisa, esse querer ser fora do todo que é Cristo, é um engano. Aquilo que eu acho que eu sou em mim mesmo é uma máscara. A palavra pessoa, personagem, são as palavras que vêm do latim, que eram usadas para se referir à máscara que o ator no teatro usava para representar um papel. Então, quando o ator colocava aquela máscara para no teatro representar o papel que ele estava fazendo, ele colocava uma persona, porque ele ia representar aquilo que ele não era. Então ele escondia a sua verdadeira face e usava uma máscara, falseava uma imagem que não era ele. Então essa persona, desse personagem, dessa pessoa, é apenas uma ilusão de um teatro. Então, quando o homem sai do todo e quer ser alguma coisa, ele cria uma máscara, ele cria uma persona, ele cria uma falsa identidade, chamada de ego. Quando o homem acha que é, não sendo nada. Eu vou concluir essa noite lendo com vocês a página 80. Exatamente onde nós paramos semana passada e onde iremos parar hoje no mesmo lugar. Último parágrafo da página 80. As trevas no coração do homem. Último parágrafo da página 80. As trevas no coração do homem levam-no a se ver como alguém completo
em si mesmo, como se fosse algo à parte de Deus e dele não precisasse. Tal qual uma venda que lhe encobre os olhos, as trevas não permitem que o homem se reconheça parte do todo, e o faz olvidar, e o faz se esquecer que ele jamais encontrará plenitude fora da unidade com Deus. Atenção, primeiro parágrafo da página 81. Essa máscara do engano se encarna de tal modo no homem que este, pensando ser o que não é, passa a viver a dissimulação de uma personalidade ilusória chamada ego. O verdadeiro eu do ser humano é o seu Cristo interno, vida e luz, que o faz existir e lhe ilumina a consciência. Quando o homem é liberto do eu fictício, por meio da cruz de Cristo, pode ele declarar como Paulo: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este primeiro parágrafo da página 81 tem que ser lido várias e várias vezes, para que você compreenda que existe em você uma luta entre o ego e o eu. O eu não sou eu. Quem é o meu eu? Quem é o seu eu? É simples você responder. Quando Moisés pergunta para Deus, lá no Monte Horebe: quando me perguntarem pelo teu nome, o que direi? Ele responde: diga que o eu sou te enviou. Então, Deus se identifica como eu sou. Veio o Cristo de Deus encarnado e declarou várias e várias vezes: eu sou. E antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, se o Cristo de Deus, se o eterno no Antigo Testamento, o Cristo de Deus declara eu sou, você pode declarar eu sou? Se ele é? Como alguém pode dizer eu sou, se você também pode dizer que é, se o outro também pode dizer que é, e o outro pode dizer que é? Se todos olham para si e dizem eu sou, então não existe eu sou, porque todos são, deveria ser nós somos. Quando Deus diz eu sou, é porque só ele é o eu que é. E portanto o meu verdadeiro eu é ele. A minha mais íntima essência é o próprio Cristo. Eu sou. Mas esse eu sou não é as ideias que os crentes falam: porque os crentes estão se voltando para a nova era, dizendo que Deus é ele. Não, eu estou dizendo que eu não sou, mas que o que é o eu sou é a minha mais íntima essência, porque quando Deus criou o homem do pó da terra, essa matéria aparente, ele soprou para dentro desse homem o seu próprio espírito, e portanto Deus é aquele que dá o seu espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Isaías 42, versículo 5. Logo, o verdadeiro eu de cada um de nós é Cristo. Mas quando eu não quero saber desse verdadeiro eu que é Cristo, me imponho na minha própria existência, esse eu que eu chamo de eu é o ego, é a aparência, é a ilusão, é a arrogância. E é esse eu falso, esse pseudo-eu, esse eu ilusório, que é o ego, que é o objeto da obra de Cristo. Quando diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Somente esse ego crucificado poderá ser útil na obra de Deus e para Deus. Amém? Bem, eu comecei a falar e não deu tempo de falar nada hoje para vocês, mas quando for na próxima semana, nós estaremos aqui, se Deus permitir, e daremos continuidade a esses estudos. Amém, queridos?